Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre os Server Components e os Client Components no Next, né? A gente vai entender a diferença desses dois tipos de componente, a gente vai entender teoricamente, tá? E na próxima aula a gente vai ter aí a aplicação prática para a gente ver as diferenças entre esses dois tipos de componentes e também ver o que causou, né? As implicações que teve com essa adição nova aí que o Next teve principalmente no App Router, né? Na versão 13 aí do Next. Então, antes da gente ir pro conteúdo, né, gostaria de pedir aí que você se inscreva no canal, né, deixa o like aí no vídeo e também clique no sininho, né, pro YouTube aí te manter atualizado nos nossos conteúdos e também siga a gente nas nossas redes, né, os links estarão aí na descrição para você estar sempre atualizado aí de tudo que a gente vem aprontando, beleza? Então, meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, então nessa nova versão do Next, né, como foi dito, foi adicionado aí um sistema híbrido, né, entre Server Components e Client Components, que são basicamente, né, essas componentes, sempre que a gente fala em React, sempre que a gente fala em telas, né, e a gente está falando de componentes, de funções que retornam, né, um JSX, e com essa ideia de server e client, é basicamente o que é, né, o Server Component. Ele vai ser basicamente uma componente, né, uma tela, um HTML, que vai ser renderizado no servidor, né, do lado do servidor, e vai ser enviado para o cliente somente aquele HTML que vai ser exibido, tá? Então a gente vai ter a vantagem, né, de toda a infraestrutura do servidor para estar montando esse HTML e enviando para o cliente, tá? Então vai ter casos, por exemplo, onde a gente vai preferir estar trabalhando com Server Component para, por exemplo, ter mais facilidade para trabalhar com banco de dados, né? A gente vai estar mais próximo do nosso banco de dados, então a gente vai conseguir fazer operações no banco e também de uma forma segura, né? Porque a gente vai estar no nosso servidor, a gente não vai precisar se preocupar com chaves, né? Com keys, com informações sensíveis, né? Porque a gente está num ambiente seguro. Então essa componente ela vai ser montada nesse ambiente, a gente vai conseguir acessar o banco de dados, buscar esses dados, monta o HTML e manda para o cliente, tá? Então isso aí seria o uso, né, o fluxo ali de trabalho, de criação de uma Server Component, tá? Então a gente vai ter essa vantagem de também, né, de potência, né, do servidor ali, de toda a infraestrutura, e também a gente vai reduzir, no final das contas, o tamanho do bundle do JavaScript que vai ser gerado para o cliente, porque querendo ou não, a gente pode até diminuir, na verdade, a quantidade de dependências de bibliotecas, né, que o nosso cliente pode ter, né? Então o front-end ele vai ficar mais enxuto, mais simples, mais leve e mais rápido, né, tornando aí para o usuário final uma experiência bem mais rápida de um site bem mais responsivo, né? Bem mais com experiência ali melhor, beleza? Então, do outro lado, a gente tem o Client Component, né? Que seria o comportamento que a gente tem desde sempre aí com Next, tá? Então, o que seria, só que com algumas diferenças, tá? Porque lá quando a gente está trabalhando com o Client Component, né? O Next ele vai tentar sempre otimizar essas coisas. Então, o Client Component ele seria, né, no caso, essa componente que ela é montada no cliente, né? No caso, no browser ali, no navegador do usuário. E o problema, ou melhor, não o problema, mas a mudança, né? Um detalhe aí que tem no Next é que ele vai tentar sempre otimizar essa coisa essa componente, né? No servidor. Então, quando a gente tem uma componente que a gente definiu ela, que ela vai ser uma client component, o Next vai tentar pré-renderizar ela no servidor, mandar para o cliente e vai ter o processo de hidratação, né, o hydrate, que é basicamente pegar esse HTML que foi pré-gerado lá no servidor e atribuir nesse HTML todo o JavaScript, toda a parte de interatividade que o front-end, o cliente, né, a client component precisa, tá? Porque a gente vai estar optando por usar client component nas componentes que precisam de interatividade com o usuário. Então, por exemplo, um botão, né, que tem um evento de clique, né, ou então uma componente que usa state, que usa effect, que usa algum hook, né? Essa componente ela tem ali um ciclo de vida e ela precisa de ser montada no cliente, né, no browser, para que esse ciclo de vida funcione, né? Então aí a gente tem uma client component. Só que nesse caso, né, o Next ele vai tentar gerar uma parte dela no servidor e mandar essa parte que já foi gerada para o cliente
para quando chegar no cliente a gente pegar o JavaScript e atribuir nesse HTML. Então, por conta disso, em alguns momentos a gente pode ter alguns problemas, né, até alguns casos ali, que a gente tem que estar sempre ligado, né, que nesse comportamento do Next, para quando isso acontecer, né, a gente saber como resolver, certo? Então, resumindo aqui, né, a Client Component, ela vai ser sempre usada quando a gente precisa de ter uma interatividade, né? Então, até pensando na forma do Next dele, que ele explica na documentação, né? Ele fala para a gente tentar sempre mover as Client Components para as folhas, né? Imaginando, né, a forma que ele explica, se a gente parar para pensar na árvore ali de componentes, ou seja, nós temos ali o ponto inicial da aplicação, que esse ponto inicial a gente vai para as telas, né? E as telas possuem componentes e as componentes a gente pode ter, né? Componente dentro de outro componente. Na verdade, tudo é sempre um componente, né? Então, a gente tentar levar esse código, esse client component, para as pontas, né? Para essa parte final aí dessa árvore, que seria as folhas, né? As extremidades aqui das componentes que a gente está trabalhando. Então, no exemplo que eu dei, né? Se a gente tem, por exemplo, uma página que ela tem um cabeçalho, ela tem ali um texto, uma imagem, várias coisas que o usuário pode ver que ele não interage com aquilo, e no final ele tem um botão, né? Então, somente esse botão, ele é uma client component, porque o usuário precisa interagir com esse botão. Já todo o resto do conteúdo pode ser, sim, um server component que foi montado no servidor e já veio pronto para esse usuário, para o browser, né, para o navegador só exibir, tá? Então, dessa forma, a gente acaba conseguindo otimizar bastante e mesclar, né? Por isso que é essa abordagem híbrida do Next, né? Da gente tentar sempre usar o Server Components, tanto que por padrão, né? Quando a gente está usando o App Router lá, todas as componentes elas são por padrão Server Component, e quando a gente quer uma Client Component, tem que definir na componente ali que ela é uma Client Component. E claro, né, se eu definir, por exemplo, uma tela como uma Client Component, todas as componentes que eu usar dentro daquela tela serão também convertidas para Client Components, né? Então a gente tem que ter isso em mente e a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? Então, basicamente é isso, tá? E a vantagem, né, para quem ficou se perguntando aí por que usar o Server Components, além de tudo aquilo que eu falei, né, da vantagem de velocidade, né, e otimização, que já é, né, um motivo aí para a gente estar tentando usar sempre isso, também a vantagem é o SEO, né, o Search Engine Optimization, que isso vai trazer para a gente, vai gerar para a gente páginas que são mais facilmente encontradas, né, elas são indexadas mais facilmente, porque a página em si ela já vem do servidor com conteúdo, né? Então, para o motor de busca, ele já sabe qual o conteúdo daquela página, qual o conteúdo daquele URL, e facilita melhor que esse URL seja encontrado por alguém, né, que está fazendo uma busca aí na internet, beleza? Então, para essa aula aqui vai ser isso. Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.